São os 5 pecados das parcerias público-privadas, rodoviárias, sublinho aqui uma vez mais. Vamos então olhar muito rapidamente para quais são esses 5 pecados, para que depois os espectadores possam seguir com maior clareza o rumo dos acontecimentos aqui. Em primeiro lugar, o secretismo destes contratos e destas negociações. Depois, pecado número 2, as taxas de rentabilidade garantidas, que é como quem diz... Aqui é tudo garantido. Lucro. Exceto para o Estado. Lucro. Sim, mas lá iremos. Terceiro pecado, os prémios pela diminuição da sinistralidade nas estradas concessionadas e objeto dos contratos. O quarto pecado, as indemnizações, em cima disto, as indemnizações anuais aos concessionários. E o quinto, esse grande objeto que alterou profundamente a paisagem do país, que são os pórticos de 3 em 3 km espalhados por todo lado. Sim. Os custos dos pórticos através dos quais se faz o pagamento das portagens virtuais. O que se ganha é quase tudo para pagar pórticos. Sim. É essa a conclusão? Não, já lá vamos. Parece quase. Bom, professor Paulo Moraes, então vamos a isto. Começamos pelo secretismo. O secretismo é um problema porque não se conhece verdadeiramente qual é que é o teor dos contratos, mas os contratos têm que ter uma dimensão reservada, pelo menos, mesmo que sejam contratos públicos ou não. Pois, esse é o primeiro dos problemas. Desde logo até a própria forma como são feitos os contratos, mas isso seria quase uma outra questão, porque há contratos que eventualmente são nulos, uns porque têm acordos secretos, como aliás bem denunciou em determinado momento o Presidente do Tribunal de Contas, outros porque não têm algo que era necessário, que é o comparador público, que é um instrumento segundo o qual, como o nome diz, obriga antes de se fazer uma PPP que se faça uma comparação entre fazer o investimento em modelo de PPP ou em modelo tradicional dos planos de investimento da Administração Central. E depois ainda há um terceiro aspecto, que é todas as responsabilidades das parcerias público-privadas deveriam ser refletidas nos vários orçamentos de Estado numa lógica plurianual. Portanto, nada disto foi feito ao longo dos anos. Nós agora o Governo vai estar a preparar o orçamento para 2015, mas ao mesmo tempo já deveria saber quanto é que vai ter que acautelar para 2016, 2017, 2030, 2031 e assim sucessivamente. Esse é um aspecto. Bom, mas nada disto foi feito. E o que é facto é que informação sobre PPPs nunca existiu. Foi sempre um secretismo absoluto. De vez em quando apareciam umas notícias nos jornais, mas o secretismo tem sido total. E só a partir do momento da vinda da Troika, a Troika impôs a criação de uma unidade do Ministério das Finanças, que é a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, ou TAP, e a partir daí, de facto, começou a ser disponibilizada alguma informação. Mas o que é facto é que se nós consultarmos os números dessa UTAP, a maioria da informação não existe. Ou seja, técnica de acompanhamento de projetos. Aliás, eu até convidava as pessoas a verem o site, que é talvez dos sites mais ridículos que eu já vi em toda a minha vida, porque aparecem lá elencados uma série de documentos e depois os documentos não estão disponíveis. E quando estão disponíveis, são confidenciais. Ou seja... Mostra, isto é o quê? Espera aí, deixa-me mostrar aos nossos espectadores. Não se enganou na origem da... Não, isto é o quê? Isto é um anexo 17 de um contrato de concessão... Nos diversos... Eu gostava de frisar isto, que é de facto roça à loucura, que é a maioria da documentação não está disponível. E a que está disponível tem esse carimbo, muita dela confidenciais, que são contratos que são completamente secretos. Enfim, eu trago esse exemplo, mas teria mais 17 ou 18. A única coisa que não é confidencial aqui é a data, que diz que é 12 de maio de 2000. A data e o tipo de contrato, mas depois tudo isso é confidencial. E diz que é o anexo e repara, eu pergunto-me como é que o Estado português anda a pagar a despesa decorrente destes contratos. Porque, como sabe quem já trabalhou em finanças públicas, para se fazer um pagamento no Estado, é necessário que as despesas estejam orçamentadas e cabimentadas, que é uma expressão muito utilizada na administração pública. Como é que se vai orçamentar e cabimentar uma coisa confidencial? É claro que a resposta é o pior que podia ser. Mas acha que isso é confidencial, por exemplo, para os gestores públicos atuais, para os membros do Governo, para o Ministério das Finanças? Não. Eu acho que os contratos existem, é confidencial para o público, é confidencial para o Orçamento de Estado, ou seja, quem é que conhece isto? Conhecem naturalmente os artífices dos contratos, que são pessoas que estão no Governo, pessoas que estão nas empresas, que normalmente, aliás, são as mesmas, passam das empresas para o Governo e vice-versa, portanto, esses conhecem bem os contratos. O resto da população, nomeadamente quem paga, os contribuintes, levam com uma folha a dizer confidencial, mas sabem que pagam porque depois no Orçamento de Estado, e nomeadamente nas contas do Estado, porque invariavelmente, na questão das PPPs, as contas são sempre superiores ao que está orçamentado
no início do Orçamento de Estado. Justamente por um aspecto que queremos ver mais à frente, que são as compensações. Não, quando diz isso, por exemplo, o que estava orçamentado para pagamentos para PPPs em 2013 foi superior ao que se tinha orçamentado. Ainda não há as contas de 2013. Também há esse aspecto, que é um aspecto interessante. Não há as contas de 2013. É que nós estamos em julho de 2014 e o último relatório anual é 2012. Esse é um outro aspecto de secretismo. Então, mas espera aí, o último relatório anual. O Governo encerrou as contas de 2013. Pois, imagino que sim, mas as contas que a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos tem sobre parcerias público-privadas são as de 2012. Quer dizer, já devíamos ter 2 e 13 e ainda só temos 2 e 12. Isso eu percebi. Há um atraso de um ano e qualquer coisa, não é? Exatamente. Bom, Um ano, e a Troika só saiu há 2 meses, não é? Não, o problema é que se nós quisermos... Mas agora fiquei com esta dúvida, de facto, professor, eu estou a ver mal o problema. Ou seja, o Estado encerrou as contas públicas, não é? E a execução orçamental de 2013. Entregou os relatórios e contas às instituições a quem tinha de o fazer, nomeadamente à Troika, às instituições comunitárias, etc. Mas não, o que me está a dizer é que nós, portugueses, não sabemos quanto é que pagámos, quanto é que o Estado pagou em 2013. Ainda não se sabe. Ainda não se Haveremos saber um dia destes, provavelmente. Daqui a um ano. Mas isto é rigoroso. O último relatório anual o dinheiro sobre deve PPPs... ter saído a horas? Deve. O dinheiro deve ter saído a horas. Agora, que se chega ao papel... Mas isto tem é sido sempre assim. Tem sido sempre assim. Os relatórios das Estradas de Portugal sobre a matéria e os relatórios do Ministério das Finanças sobre a matéria saem sempre muito atrasados. E o atraso já não é tão grande agora. Falta de pessoas lá também? Ou... Não, falta de gente, não deve ser. Esse não deve ser, de facto, o problema deles. O que é facto é que as contas estão... o secretismo faz isto. Tem esta característica que é... Eu estou a ouvi-lo ao mesmo tempo que estou a tentar ir ao site da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos. Pois o último relatório anual é de 2012, mas um dia deste há de aparecer 2013 e cá estaremos nós para discutir se é o caso disso, sendo que, entretanto, vão saindo relatórios trimestrais e em 2013 já saíram. Mas não é de facto admissível que, ao fim de um ano e tal, um ano e meio, não haja um relatório anual sobre esta matéria. Sim, nada justifica. A menos que sejam contas difíceis de fazer. Não, admite que dependem de dados estatísticos ou de outro fator qualquer. Admito que seja isso, porque... Mas seriam as contas mais difíceis de fazer de todas aquelas que o Estado tem de fazer, quer dizer, porque... Deixa-me fazer esta pergunta. O senhor foi Ministro das Finanças ainda por cima. Sim, mas nunca paguei nada. Não, mas é assim... Eu nunca vi dinheiro. Há contas assim tão difíceis de fazer, ou melhor, poderá haver outro exemplo, noutra rúbrica qualquer de despesas públicas que impliquem uma conta tão difícil de fazer, admitindo que isso é uma possibilidade para este atraso? Estes pagamentos que são rotineiros, digamos, repetitivos, parece que não há nenhuma razão para que isto aconteça, como os salários, as pensões. Essas despesas são todos os anos, não sei em que mês, mas não há nenhuma... Não, eu acho que está aqui uma questão pública lançada, enfim, os jornalistas da TVI, a partir deste momento, irão tentar obter esta resposta. Vocês têm isto é uma questão crónica. Uma jornalista que se mete bem nessas coisas, que é a Ana Leal. Isto é uma questão... Ver se ela vai longe nisto. Isto é uma questão crónica. Os relatórios anuais das PPPs muita gente que é capaz sempre... de, pelo menos, fazer as perguntas certas às pessoas certas, seguramente. O que é que quer que eu diga? Não quero que diga nada. Você estavam a aparecer os agentes do judiciário. Eu pensava que eu sabia alguma coisa. Você sabe e tal. Não sei nada. Não, mas eu julgo que é interessante que as pessoas consultem este site e vejam a quantidade de informação que está indisponível. E depois, o absurdo que é que aquela que está disponível é confidencial. Mas sabe que a mim não me surpreende muito, porque aqui há um par de anos, 3 anos, houve uma comissão, não sei para quê, de que fazia parte o professor Avelino Jesus, sabe quem é? Sim. E lembro-me nessa altura, que ele saiu porque queria ver papéis e não nos davam. Da comissão. Claro. Quanto mais nós. Se o membro da comissão que tinha que mexer no assunto não tinha papéis, como é que nós poderíamos ter os papéis? Não? Então, isto é tudo uma vergonha, não é? Não tem qualificação. Eu estou a abrir aqui aleatoriamente alguns links, não é que duvido. Não sei se procurou, não há umas estradas de Portugal, há uma coisa assim. Sim. Aí não virá tudo isto. Vamos ver aqui. Portanto, as estradas de Portugal também publicam relatórios anuais, também atrasados. Sim, aí é também atrasado. Mas também há zonas de confidencialidade, ou não? E não tenho os documentos. Não, é que isso é uma coisa mais pequena que o Estado e, portanto, pode funcionar com mais agilidade. Mas estamos conversados sobre este primeiro pecado? Deixe-me só... Desde que eu tive notícia, como digo, foi há uns 3 anos, que o professor Avelino Jesus saiu porque não lhe deram os papéis, para mim isto ficou tudo qualificado. É tudo uma brincadeira. Se no meio uma comissão para estudar um assunto não dão os papéis, o que é que se pode esperar mais deste Estado?
Quando deviam ser papéis que deviam estar à disposição de todo o público. Claro. De qualquer pessoa que ligasse a net e devia ter acesso. Mas se não Isto chegava. Não são documentos secretos, quer dizer, Mas não se não faz chegava sentido. à própria Comissão, como é que havia de chegar a nós? Não pode haver aqui questões de concorrência empresarial? Nos contratos feitos com o Estado, não. Os preços têm que estar. Pode haver certos aspectos dos contratos que podem ser, digamos, omitidos. Até a própria identificação de quem assina, a morada de quem assina. Mas é assim que em qualquer entidade pública se faz. O contrato tem que ser público e se há alguma informação que está sob reserva, pois barra-se. É assim que tem que ser feito aqui em toda a parte do mundo. Mas em Portugal também não há essa tradição, de facto. Eu ia perguntar-lhe só se não se enganou na colheita desse papel. Não me enganei. É assim, há 16 ou 17 ou 18 ou 20 folhinhas a dizer confidencial em todos esses contratos, mas é um belo exercício de pesquisa para os telespectadores. Esses gostam de andar. Exatamente, que gostam de surfar na net, encontrar estes contratos que são de facto uma vergonha. Uma unidade técnica de O Tribunal acompanhamento de de Contas projetos. não terá isso. Nunca pediu ao Tribunal de O Contas. próprio Presidente do Tribunal de Contas, um belo dia, disse, não sei se recordam, que havia anexos secretos nos contratos das PPPs. E na altura eu me perguntei, então se os anexos são secretos, os contratos são nulos. Para mim isto é óbvio. Mas enfim, julgo que o Tribunal de Contas não teve aí qualquer ação, pelo menos que se conheça. Não teve e não tem que ter? Tem que ter, obviamente, tem que ter. Eu recordo que há um artigo na Constituição, que diz que o acompanhamento das contas do Estado é feito pela Assembleia da República, de quem não há muito a esperar, aliás, e pelo Tribunal de Contas. E, portanto, toda a despesa pública Claro. da Administração Central tem que ser acompanhada pelo Tribunal de Contas e, verdadeiramente, os acordos que têm anexos secretos nem deviam era ser pagos. Com um Tribunal de Contas atuante, esses contratos deviam ter os pagamentos imediatamente suspensos.